A notícia do acordo com o Irã está sendo divulgada aos poucos e os detalhes chocam o mundo. Enquanto Trump garante que qualquer acordo manterá a segurança de Israel, relatos israelenses afirmam o oposto, dizendo que Jerusalém pode ter sido excluída das negociações. O que ocorre a portas fechadas e como um acordo impactará o Estado judeu? A seguir no Jerusalém Minute, bem-vindo de volta ao Jerusalém Minute, aqui na JNS TV, Josh Haston em Jerusalém com Alex Treyman. Alex, Estados Unidos e Irã estão finalizando um acordo de paz. O presidente Trump postou em sua Truth Social no sábado, dizendo que um acordo já foi amplamente negociado, restando apenas a finalização entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã. O presidente conversa com a maioria dos líderes do Oriente Médio, árabes e separadamente com o premier Netanyahu de Israel. O que sabemos desse acordo? Semana passada, no programa, falamos sobre a volta da guerra. E mesmo na sexta-feira, todos os sinais indicavam que o governo Trump estava se preparando para uma nova rodada de ataques militares contra o Irã. E aqui estamos 2 dias depois. E parece que estamos caminhando para um acordo. A maioria em Israel via o retorno à guerra como inevitável. Muitos acreditavam que isso aconteceria no feriado de Shavuot, porque essa guerra, quase toda grande operação, aconteceu em um feriado judaico. O dia 7 de outubro aconteceu em Simchat Torah, e aqui pensávamos que talvez a última rodada fosse começar em Shavuot, ou que esperaria até depois de Shavuot. O presidente Trump havia dito que os iranianos tinham até domingo para chegar a um acordo. E o que você está vendo aqui é que o presidente dos Estados Unidos queria um acordo e estava simulando a possibilidade de um ataque militar até o ponto de estar disposto a seguir em frente com um ataque total. Você sabe, Israel estava se preparando para isso. Mas no fim das contas, o que ele queria era conseguir algum tipo de resultado diplomático para essa situação. A única coisa que Trump não podia deixar para depois era o Estreito de Hormuz, certo? O Estreito de Hormuz basicamente foi fechado como resultado dessa operação militar. Trump precisava reabrir o estreito para manter sua credibilidade internacional. E isso, eu acho, era a principal prioridade dele. E se ele pudesse reabrir o estreito por algum meio diplomático, era isso que ele queria fazer. Mas esse acordo foi assinado? Não foi assinado. Esse é o fim do capítulo ou o fim da história? Não fazemos ideia. Até onde sei, ainda não ouvimos publicamente do primeiro-ministro Netanyahu se esse acordo é bom ou ruim para Israel. Como o acordo do governo Trump é diferente daquele que Barack Obama, o presidente Obama, fez em 2015. Obviamente, ele basicamente deu aos iranianos, você sabe, bilhões de dólares naquelas paletes. Isso é diferente. Mas após a guerra com o Irã, o que vemos do ponto de vista de Israel? Israel está mais seguro? O regime iraniano ainda existe? Como isso é diferente? Bem, definitivamente não há comparação entre qualquer acordo que o presidente Trump assine hoje e o JCPOA. E qualquer um que tente indicar que esses acordos são iguais está mentindo descaradamente. E eu vi que houve algum tipo de tweet do Dan Shapiro dizendo: sabe, Bibi, deveria falar no Congresso agora, certo? Ele vai vir ao Congresso agora para se opor a esse acordo. Esses acordos não se parecem em nada. E a razão pela qual eles não se parecem em nada é porque, nas 6 semanas de guerra que antecederam as 6 semanas de calma, os Estados Unidos estavam bombardeando todas as instalações nucleares iranianas. Ok, então o Irã estava à beira de desenvolver armas nucleares. O Irã não está mais à beira de desenvolver armas nucleares. E o que Trump está falando também é sobre um acordo no qual os Estados Unidos poderiam entrar e extrair o urânio enriquecido, que é o material que o Irã estava desenvolvendo sob o JCPOA original. O JCPOA era um plano para impedir que Israel fizesse qualquer coisa e deu aos iranianos o direito de construir tudo o que pudessem. Até aquele último estágio de transformação final do material nuclear em arma. Este é um resultado muito diferente porque foi precedido por 6 meses, ou melhor, 6 semanas de guerra intensa, bombardeando todas as instalações nucleares conhecidas que o Irã possuía, além dos mísseis balísticos, mas também criando as condições para uma mudança de regime no Irã. Agora, se isso vai acontecer, nós não sabemos, mas desde o primeiro momento dessa guerra, Israel eliminou o líder supremo Khamenei. Eles eliminaram muitos membros da alta liderança da Guarda Revolucionária Islâmica e da defesa iraniana. Esse é um bom acordo para Israel?
Acredito que os israelenses preferiam e estavam prontos para retomar a guerra. Eles queriam ver o Irã ainda mais enfraquecido e queriam ver as condições para uma mudança completa de regime avançarem ainda mais. Esse é um mau acordo para Israel? É preciso analisar a situação como um todo. Se você soubesse desde o início, e nós falamos sobre isso no programa, se você soubesse desde o começo que tudo o que você receberia de Trump seriam 5 ou 6 semanas de apoio aéreo maciço, o que inclui todos os aviões-tanque de reabastecimento, estamos falando de algo como 50 aviões-tanque criando um posto de gasolina no céu para que os aviões israelenses pudessem ser muito mais eficientes em seus ataques aéreos. Além disso, você tem um sinal verde dos Estados Unidos, além dos Estados Unidos também bombardeando essas instalações nucleares com armas pesadas que o Estado de Israel simplesmente não possui. Você aceitaria só essas 6 semanas se soubesse desde o início que seria isso? A resposta é sim. Foi uma grande conquista diplomática para o primeiro-ministro Netanyahu fazer os Estados Unidos entrarem e conseguirem 6 semanas de guerra. Netanyahu talvez esperava por mais. Sim, acho que ele talvez esperasse por mais. Esse é o acordo que ele quer? Não. Mas existe alguma outra emoção aqui além de extrema gratidão ao presidente pelo que ele fez? Acho que isso tem que ser a prioridade agora, que é agradecer ao presidente Trump por dar a Israel 6 semanas para destruir todas essas instalações nucleares e eliminar todas as capacidades de mísseis balísticos. Israel está hoje em posição estratégica muito mais forte do que antes da Operação Fúria Épica. Já atingiu o objetivo final? Não, ainda não chegou lá? Talvez ainda não tenha atingido o objetivo final, pois o presidente dos Estados Unidos não demonstra disposição para ir até o fim. Então, sabe, eu diria que, obviamente, as capacidades nucleares deles foram enfraquecidas. E em relação ao acordo, nos disseram que os americanos talvez retirem o urânio enriquecido. O Irã, pouco antes do programa, basicamente disse que não concordou com isso. Trump confirmou que o urânio enriquecido será retirado. Além disso, segundo a Reuters, fim formal da guerra, resolução da crise no Estreito de Hormuz e início de negociação de 30 dias sobre um acordo mais amplo, com possibilidade de prorrogação. Trump sempre afirmou que a questão central são as armas nucleares e quer impedir que o Irã as obtenha. Dito isso, embora possamos ter diminuído as capacidades de mísseis balísticos deles, não vejo isso em nenhum ponto do texto do acordo, ou seja, que o Irã vá parar de produzir mísseis balísticos. Eles já mostraram que podem atingir locais na Europa Ocidental nesta última rodada, mas quero dizer, eu pensaria que se eu fosse Israel, eu exigiria que esses mísseis balísticos fossem completamente eliminados, que isso fizesse parte do acordo, e ainda assim, não vejo isso aqui em lugar nenhum. Não acredito que seja possível um acordo sobre mísseis balísticos, certo? No fim, você não sabe quantos eles têm nem onde estão. Eles estão sendo lançados de todo o país, o Irã é um país muito grande. Não existe um acordo que vá permitir que você consiga os mísseis balísticos. Os mísseis balísticos só vão ser derrotados por meio de ataques militares, e foi isso que foi feito durante 6 semanas. Sabe, agora, de novo, o presidente basicamente tem esses 2 grandes objetivos. Primeiro, abrir o Estreito de Hormuz. Depois, obter urânio enriquecido. Como conseguir o urânio enriquecido? É preciso entrar lá. Os iranianos não podem retirar isso. Basicamente, só os Estados Unidos podem tirar isso, embora o presidente Trump também tenha insinuado que a China poderia potencialmente entrar e tirar. Não sei se é isso que você quer, que sejam eles a retirar esse material. Existem 2 formas de entrar, pela porta da frente ou de modo amigável. Você pode entrar enquanto não está sob fogo, ou pode entrar em uma grande operação especial, onde precisa colocar forças em terra para proteger aqueles que vão entrar para extrair o material nuclear. Havia um plano B para isso? Acho que sim, para uma operação das forças especiais, mas Trump sempre deixou claro que preferia um acordo para entrar pela porta da frente. Eles atacaram as instalações nucleares. A mudança de regime, sabe? O presidente nunca disse que a mudança de regime era o objetivo dele. Quero dizer, ele tem comunicado que o que já existe é algum grau de mudança de regime. Para Israel, a mudança de regime era mais importante. Mas o que estava claro é que, primeiro, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. 6 semanas de poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel não foram suficientes para derrubar completamente esse regime. Mas a próxima parte é que estar no fim de um conflito militar não significa necessariamente que você está no fim de...
qualquer tipo de operações secretas para avançar, desestabilizar esse regime. E você pode ver potencialmente outras forças, como iraquianos, curdos ou outros, que podem pegar em armas ou entregar armas dentro do país, para que o próprio povo iraniano vá às ruas tentar retomar seu país das mãos da Guarda Revolucionária Islâmica. Alex, ao mesmo tempo, temos líderes republicanos proeminentes. Temos o senador Lindsey Graham dizendo que o acordo é um desastre para Israel. Ouvi o senador Ted Cruz se opor a isso. Mike Pompeo, ex-secretário de Estado, e outras figuras importantes do Partido Republicano criticaram o acordo. Você acha que as opiniões deles vão influenciar o presidente Trump de alguma forma? Ou já passamos desse ponto? Parece que não. O presidente já levou essas opiniões em consideração. Eu discordo de Lindsey Graham ou Mike Pompeo nisso. Não, acho que podemos concordar com eles. E certamente o que os iranianos buscavam era um caminho negociado para sair dessa situação, que é o caminho da preservação. Eles estão procurando o fim do conflito. Isso também é uma forma de preservar o seu grupo terrorista por procuração no Líbano, o Hezbollah. Eles estão buscando a preservação. O caminho deles para sair disso é a negociação. E os iranianos jogaram muito bem, na minha opinião, que é fingir que vão avançar. Ok, vamos negociar. Ok, estamos recuando. Ok, vamos negociar. Estamos recuando. Toda vez testando a determinação do presidente dos Estados Unidos e, no fim das contas, o presidente dos Estados Unidos diz: olha, eu tenho minhas próprias questões internas para considerar. Eu não quero entrar nas eleições de meio de mandato com uma guerra acontecendo. Ele só quer o Estreito de Hormuz aberto agora. E se os iranianos vão dar isso para ele, e também é do interesse deles dar isso para ele, porque eles fecharam o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos impuseram um bloqueio em cima disso. Isso prejudica economicamente os iranianos. Acho que o presidente só está mostrando o que queria. Mas, novamente, Israel tem que estar muito satisfeito com a melhora em sua posição desde antes da Operação Epic Fury até onde está hoje. Então, Alex, ontem à noite, o primeiro-ministro Netanyahu reuniu os líderes dos partidos da coalizão para discutir o acordo. Fonte não identificada do Canal 12 diz que líderes da coalizão consideram o acordo muito ruim para Israel. Apesar da mídia, todos aqui destacam que não há divergências entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. Já discutimos há semanas que dizem haver divergências entre os dois líderes. Enquanto isso, a Axios relata que autoridades israelenses dizem que Netanyahu está muito preocupado com o possível acordo e pediu a Trump uma nova rodada de ataques. Fontes não identificadas exigem cautela, mas essas informações estão circulando. Acho que é muito importante, sabe, que esses artigos, Canal 12 Reuters, Axios, fazem parte dessa rede de mídia com fontes não identificadas, que é uma mídia anti-Netanyahu, anti-Trump. O que a mídia israelense vai tentar fazer hoje é demonstrar que esse é um acordo terrível e também divulgar o máximo possível que o primeiro-ministro Netanyahu está insatisfeito com esse acordo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que Trump deveria prestar atenção ao que a mídia israelense diz, pois Netanyahu está sendo ingrato, porque ele é contra esse acordo. Estávamos discutindo isso. Mas eu acho que o presidente Trump entende qual é a situação na mídia. Ele entende do que se tratam essas fontes anônimas, porque a Axios, o Canal 12 e outros estão trazendo essas informações. O presidente e o primeiro-ministro têm mantido contato regular. Você sabe, a manchete do The New York Times diz basicamente isso, que Netanyahu foi deixado de lado aqui. Eu não acredito que ele tenha sido deixado de lado. Essas negociações são negociações entre os Estados Unidos e o Irã? Sim, Israel não faz parte da negociação em si. Eles não estão sentados à mesa. Mas houve alguma surpresa aqui? Não. O presidente estava realmente considerando um possível retorno à ação militar? Sim, ele estava levando isso a sério. Considerando um retorno à ação militar, e Israel estava se preparando para isso. Eles tinham que se preparar. O primeiro-ministro sempre disse ao longo de toda esta guerra que a única forma de negociar com os iranianos é sob fogo. E Trump disse, ok, não precisamos negociar com eles sob fogo, mas sim sob a ameaça de retorno imediato ao fogo. E por isso eu acredito que foi essa ameaça de um retorno à ação militar que potencialmente fez com que os iranianos
Perceberem que era melhor abrirem o Estreito de Hormuz e estarem dispostos a discutir o urânio enriquecido. Claro, como estamos observando aqui, nenhum acordo foi assinado. Certo. Isso não garante que o presidente ficará satisfeito com as negociações após 30 dias. Na verdade, eu sugeriria que a forte probabilidade aqui é que os iranianos não negociem de boa fé, porque os iranianos, esse regime, eles não negociam de boa fé. Eles nunca negociaram. O presidente deveria entender, mas parece ter suas próprias razões. Na verdade, isso não é o fim da guerra. Se, de fato, o presidente disser que vai dar mais 30 dias, então serão mais 30 dias. Se organizem e vamos resolver algo. Pode ser o fim da guerra, pode não ser o fim da guerra, mas o que podemos dizer é, e essa é certamente a perspectiva iraniana sobre isso, quanto maior for o intervalo entre os ataques militares, menor a probabilidade de os Estados Unidos retomarem ações militares. Acho que isso está claro. Sabe, as chances de um novo ataque diminuem consideravelmente com isso. Isso significa que a porta está fechada? Não. Olha, vimos que houve aqueles 12 dias, a guerra de 12 dias em junho do ano anterior, e aí houve uma grande pausa. E depois veio a Operação Fúria Épica. Sabe, se Israel e os Estados Unidos perceberem que em 30 dias de tranquilidade, de repente o Irã está reconstruindo suas capacidades de mísseis balísticos, que eles estão localizando outras fontes, talvez desconhecidas, de urânio enriquecido, plutônio, sobre as quais ninguém fala. Aparentemente há plutônio suficiente dentro do Irã para fabricar algum tipo de arma nuclear. Se eles determinarem que existe algum tipo de instalação secreta que eles não conheciam antes, que não foi atingida nas rodadas anteriores de ataques, se você vir o Irã se aproximando de um comportamento mais beligerante, poderia haver outra operação militar? Com certeza poderia. Até agora, até esta gravação, o primeiro-ministro Netanyahu Ainda não se pronunciou. Precisamos ouvir dele e outros líderes israelenses. Tem estado bem silencioso nas últimas 12 horas. E Netanyahu provavelmente será forçado em algum momento em breve, hoje ou amanhã, a se dirigir à nação sobre esse acordo. Principalmente porque estamos entrando em um período eleitoral. Vimos com o cessar-fogo imediato, após as 6 semanas da Operação Fúria Épica, que o líder da oposição, Yair Lapid, foi à televisão nacional, chamando o cessar-fogo de pior fracasso diplomático da história do país. Então, toda a mídia vai tentar se unir em torno da ideia de que isso é uma grande derrota para Netanyahu. E Netanyahu vai tentar salvar a própria imagem com isso. Então ele vai aparecer na televisão e vai tentar explicar por que isso não é um grande fracasso diplomático e por que Israel e os Estados Unidos realmente alcançaram os objetivos que estabeleceram no início da operação. Onde a resposta está em algum lugar entre todas as versões. Alex, pelo que entendi, esse acordo também inclui o Líbano. Hezbollah é, claro, um braço do regime iraniano. Podemos esperar que o Líbano ou o Hezbollah, na verdade, cumpram esse acordo? Até agora, novamente, houve um cessar-fogo, mas o Hezbollah continua disparando contra Israel, atacando soldados e posições israelenses. Eles estão usando esses drones suicidas. Infelizmente, acho que 9 soldados foram mortos nesses ataques de drones no Líbano desde o início do chamado cessar-fogo. Pelo que entendi, eles fazem parte do pacote. A parte do Líbano desse pacote. Mas Israel mantém, pelo que vimos até agora, o direito de continuar revidando contra o Hezbollah se o Hezbollah estiver realizando ataques ou fazendo movimentações que possam ameaçar Israel. Se o Hezbollah decidir recuar, então Israel também vai manter os termos do acordo de cessar-fogo, e eles estão controlando uma grande parte do território no sul do Líbano. Ainda não acredito ter visto reportagens dizendo que Israel será forçado a se retirar do território que atualmente controla como parte do cessar-fogo, apenas que eles vão parar de realizar ataques. O primeiro-ministro certamente quer ver o fim dos ataques a Israel por parte do Hezbollah. Se for possível alcançar isso por meio de um acordo negociado, o primeiro-ministro também já sinalizou isso, de forma semelhante ao que aconteceu com Trump e o Irã. O primeiro-ministro basicamente já enviou muitos sinais de que prefere alcançar uma situação de tranquilidade com o Hezbollah por meio de um acordo negociado. É por isso que você vê Israel participando dessas negociações mediadas pelos Estados Unidos com o governo do Líbano. Sabe, mas de novo, nada foi assinado. Não sabemos o que o inimigo vai fazer. Sabe, se eles vão cumprir os acordos, sabe, será que eles podem cumprir?
existe a possibilidade de que eles respeitem a tranquilidade. Existe a mesma possibilidade de que eles não cumpram os acordos? Bem, absolutamente. Há uma grande possibilidade de que nenhum dos lados cumpra, que nenhum dos lados honre seus acordos, que o Líbano ou o Irã cumpram suas partes dos acordos. E se for esse o caso, sabe, há uma forte probabilidade de que você veja um retorno à ação militar. Assim como vimos ao longo desta guerra, há essas pausas e retomadas. Começa em Gaza, para em Gaza. Vai para o Líbano, começa no Líbano, para e volta para Gaza. Ok, agora está tudo em pausa. Agora estamos atacando os Houthis. Ok, terminamos de atacar os Houthis. Agora estamos de volta ao Líbano. Ok, para. Agora temos uma operação renovada em Gaza. Ok, agora temos 6 semanas de guerra contra o Irã. Definitivamente é um ciclo de pausas e retomadas. Talvez a história ainda não tenha terminado. Como já disse, os israelenses são o povo mais resiliente do mundo. E muitas pessoas com quem conversei disseram que estão dispostas a ficar nos abrigos antiaéreos por mais um mês, se for isso que for preciso para acabar com o Irã. Novamente caminhamos para um possível cessar-fogo agora. Os israelenses estavam definitivamente dispostos a voltar para o abrigo antiaéreo, com certeza. Tem muitos israelenses aqui que estão desapontados. E isso só mostra para você, sabe, qual é o estado de espírito e a mentalidade dos israelenses, que o país está se tornando cada vez mais linha dura, certo? No passado você veria muito mais pedidos por cessar fogo, sabe, para sair da guerra. Você não vê isso, aliás. Sabe, você tinha um pequeno movimento anti-guerra surgindo, mas isso foi só por causa do acordo dos reféns, porque o movimento anti-guerra era, na verdade, o movimento para trazer os reféns de volta. Mas eles perceberam que tudo aquilo era apenas um movimento anti-Netanyahu. Mas eles perceberam que a pauta do fim da guerra, na verdade, não estava indo bem nas pesquisas, não estava tendo efeito nenhum junto ao público israelense, porque o público israelense apoiava a guerra. Então eles pararam de protestar, certo? Então os israelenses estariam dispostos, e eu acho que muito dispostos, a ver Israel e os Estados Unidos terminarem o trabalho. Mas sabe, eu não acredito que Israel deva esperar que possa convencer o presidente dos Estados Unidos sobre o que ele precisa fazer. Ele percebeu que era do interesse dele, do interesse dos Estados Unidos da América e de todos os aliados da América eliminar essas instalações nucleares no Irã. Mas o presidente pode decidir que é líder do mundo livre e da superpotência número 1. Israel é uma potência emergente. Mas como o presidente disse, os Estados Unidos são o irmão mais velho. Israel é o irmão mais novo. Os Estados Unidos são o parceiro sênior. Israel é o parceiro júnior. Alex, as forças de defesa de Israel afirmam estar prontas para qualquer cenário em todas as frentes. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Tenente-General Eyal Zamir, afirmou aos comandantes de divisão na semana passada que o exército está no mais alto nível de alerta e pronto para uma possível escalada em todas as frentes. Ou seja, ele não está arriscando nada. Ele disse isso na quarta-feira. Sim. E eu acredito que havia uma grande probabilidade de que o presidente Trump pudesse ter dito: ok, não estamos chegando a um acordo, precisamos voltar. E eu acho que, para o presidente, a única maneira de ele chegar a esse acordo, ou ele sentia que a única forma de conseguir o acordo que queria, era se houvesse uma ameaça muito, muito real de ação militar. E é por isso que você tem Zamir dizendo aos comandantes de divisão que o exército está no mais alto nível de alerta e preparado para uma possível escalada. Israel estava pronto para agir. Alex, mudando um pouco de assunto, isso ainda tem relação com o Irã. Relatórios do New York Post no fim de semana indicaram um plano iraniano para assassinar Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump, que é judia. Você deveria saber disso. Sim, ela se converteu. Jesse, ela se converteu ao judaísmo e é alvo de um plano de assassinato iraniano. Segundo o New York Post, naquele mesmo momento, ontem à noite, houve tiros do lado de fora da Casa Branca. Eu não sei se essas duas coisas estão conectadas, mas pelo que eu entendi, o presidente não compareceu ao casamento do próprio filho, voltou para a Casa Branca em um sábado com toda a sua comitiva lá. De repente, tiros são disparados e recebemos informações sobre um plano iraniano para matar Ivanka Trump. Novamente, não estou dizendo com certeza que todas essas coisas estão relacionadas, mas as coisas estão acontecendo muito, muito rápido e intensamente aqui em Washington. Dom Júnior se casou no fim de semana e o presidente não foi. O casamento seria uma pequena reunião de família nas Bahamas. E você sabe,
Está meio claro que o serviço secreto não achou necessariamente que seria possível proteger o presidente dos Estados Unidos em um evento desse tipo. Sabe, talvez se eles fossem fazer isso em Mar-a-Lago, então o presidente poderia ter comparecido. Porque o serviço secreto já tem, sabe, todos os planos de como manter tudo seguro em Mar-a-Lago. Mesmo que tenhamos tido aquela tentativa de assassinato, onde havia um cara escondido nos arbustos enquanto o presidente Trump jogava golfe, faz quase um ano. É muito perigoso ser o presidente dos Estados Unidos agora. É muito perigoso, sabe, do ponto de vista iraniano, do ponto de vista do terrorismo. Também por causa daqueles atiradores solitários americanos loucos e perturbados que são, sabe, anti-Trump ou pró-isso ou pró-aquilo. Situação muito perigosa. Mas neste plano para matar Ivanka Trump, quero dizer, o New York Post identificou Muhammad Bakir Saad Daoud al-Saadi, comandante de milícia de 32 anos da Kataib Hezbollah no Iraque e um agente do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ele foi preso na semana passada e, como você sabe, acusado de aparentemente vários ataques recentes a alvos judeus na Europa e na América do Norte. Então você sabe, isso é sério. E é assim que o Irã estava buscando potencialmente se vingar do presidente Trump por essas 6 semanas de ataques e por ter eliminado o Ayatollah Khamenei. Então você sabe que era exatamente isso que Israel e os Estados Unidos sempre temiam. Você sabe que o Irã tem suas células terroristas espalhadas por todo o mundo livre, na Europa, na América do Sul e até mesmo, potencialmente, dentro dos Estados Unidos, e que eles poderiam ativar essas células terroristas. Aguardamos a identificação do atirador de ontem à noite. Pelo que sei, ele foi morto após muitos tiros fora da Casa Branca. Seguindo em frente, nesta semana tivemos o incidente de mais uma dessas flotilhas anti-Israel, alegando que querem entrar em Gaza por razões humanitárias. Na verdade, é uma grande festa no barco. Eu chamaria de barco de festa. Todos esses ativistas falsos se reunindo, basicamente o que realmente os une é o ódio por Israel. Isso foi bem conduzido pelas forças de defesa de Israel e Marinha, que pararam os barcos, capturaram todos a bordo e os levaram à costa israelense. E depois disso vimos o ministro Itamar Ben-Gvir, que foi visto dentro, acho que era um tipo de hangar, onde os ativistas da flotilha estavam sendo mantidos. Ele zombou dos prisioneiros segurando bandeiras de Israel e a comunidade internacional reagiu furiosamente contra Itamar Ben-Gvir. A França proibiu o ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, de entrar no país, e a Polônia fez o mesmo. Todos esses países ficaram furiosos, inclusive os Estados Unidos, cujo embaixador Huckabee chamou as ações de Ben-Gvir de desprezíveis. A flotilha chamou de manobra estúpida, mas Ben-Gvir traiu a dignidade nacional. Até o governo, pelo gabinete do primeiro-ministro, chamou de estupidez o ato de Ben-Gvir. Sabe? Passou dos limites. Passou dos limites. Então, por um lado, esse é o caso, né? Ben-Gvir fez isso, foi uma bobagem e uma encenação, mas as pessoas preferem focar nisso em vez dos terroristas da flotilha. Acredito que vieram da Turquia. Quero dizer, e usando aquele formato do Pellywood, criando essas cenas como se estivessem feridos. Vi vários relatos nas redes sociais dizendo que prisioneiros foram estuprados por soldados das FDI e essas mentiras continuam sendo repetidas. Foi um grande desastre de relações públicas contra Israel. Talvez pudéssemos ter agido diferente. Expulsamos todos esses prisioneiros da flotilha. Ben-Gvir entra em cena e então torna a situação, pode-se dizer, ainda pior ao criar outro espetáculo midiático, colocando mais lenha na fogueira. Em relação a isso, eu diria essas palhaçadas dessas pessoas da falsa flotilha humanitária. Sim, eu sei disso, sabe? Acabei de voltar dos Estados Unidos e muitas pessoas, até mesmo aquelas que apoiam o governo, não gostam das atitudes e das declarações de Itamar Ben-Gvir. E o que você viu, essas cenas com os ativistas da flotilha que foram presos, eles estavam tocando Hatikva na sala. Ben-Gvir chegava bem perto deles, gritava Am Yisrael Chai, como se eles sequer entendessem o que isso significa. Ele gritava com eles em hebraico porque não fala inglês nenhum e eles não falam hebraico porque não são israelenses, sabe? Mas no fim das contas foi só uma encenação. Foi uma encenação em uma escala muito menor do que a própria encenação, que são as flotilhas em si, que, você sabe, forçam Israel.
Quero dizer, nem sei se temos alguma ideia do custo disso. Sabe, quanto dinheiro custa ao Estado de Israel cada vez que envia a marinha para o meio das águas internacionais do Mediterrâneo, sabe, enviando todos os seus melhores comandos navais para interceptar essas flotilhas, e então você tem que montar todo o sistema. Você precisa deportá-los e colocá-los num voo de volta ao país de origem. Dá um sanduíche para ele, talvez. Quero dizer, em Israel, um sanduíche é caro. Então, qual é o custo disso aqui? Mas, sabe, eu acho que o Ben-Gvir fez, no final das contas, provou não ser útil. Mas eu fico um pouco decepcionado ao ver o governo israelense, sabe, divulgando declarações dizendo que isso está fora dos limites, ao ver o embaixador Huckabee vindo a público e dizendo que isso é desprezível. Vamos analisar qual é a situação. Quero dizer, essas pessoas, elas basicamente não são apenas criminosos. Quero dizer, eles são como um exército estrangeiro que está fazendo uma manobra que é uma manobra perigosa, sabe? Que tem o objetivo de deslegitimar Israel. Esses são seus inimigos. Zombaria faz parte da guerra. Eles querem zombar de Israel. Sabe, é por isso que Greta Thunberg e todos esses estavam em flotilhas anteriores aqui. E aqui você tem Ben-Gvir apenas zombando deles, certo? Tipo, ele é o vilão da história? Não, ele não é o vilão da história. Sabe, ele só está tentando zombar deles. E o outro componente disso é que estamos em época de eleições. Você acredita que a maioria dos israelenses deseja que os ativistas da flotilha sejam recebidos com dignidade e respeito ao chegarem a Israel? Não, os israelenses estão olhando para Ben-Gvir e dizendo, olha, esse cara é o que tem coragem de ir lá e dizer na cara dessas pessoas o que todos nós queremos dizer para eles. Sabe, então, e eu acho que, na verdade, criou um incidente diplomático ainda maior quando o primeiro-ministro e o embaixador dos Estados Unidos vieram e disseram qualquer coisa sobre isso. Eles deveriam, mesmo sem gostar ou querer que Ben-Gvir repita, e podem dizer isso a ele em particular ou na reunião do gabinete. Não faça isso. Está nos trazendo problemas, não queremos ver, só não faça. Não é assim que este governo vai conduzir suas ações. Você ainda tem que apoiar seu ministro e não pode transformar seu ministro no vilão dessa história. Tipo, toda a história foi invertida. Os vilões são aqueles que estão na flotilha, não o Itamar Ben-Gvir. Agora eles são terroristas. Eles são terroristas. Você sabe, o Hamas tem uma parte nisso. Pedras e espadas. Com certeza, os provocadores terroristas. E, aliás, devemos destacar que quando a flotilha chegou à Espanha, vídeos mostraram a polícia espanhola batendo neles no fim de semana. Não sei o que causou as agressões, mas eles estavam apanhando severamente. Quando retornaram à Espanha. Certo, ok, mas você tinha esses vídeos, mas não tinha ninguém gritando de verdade que o governo espanhol estava tratando eles de forma brutal, eles estavam preocupados demais com Ben-Gvir, e quando eles realmente estavam apanhando lá na Espanha, ninguém disse uma palavra. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, provoca os espanhóis. Sim, esperamos uma explicação do governo espanhol sobre por que eles estão fazendo isso. Agora, no que diz respeito a Israel, eles deveriam estar muito felizes que esses países estão espancando esses terroristas das flotilhas. A comunidade internacional deveria fazer mais para interceptar essas flotilhas, porque estão esperando que Israel seja quem as intercepte. Eles deveriam ir até as águas internacionais e interceptar essas flotilhas, porque essas pessoas estão vindo dos seus próprios países, certo? Não é como se fosse uma ação israelense aqui, sabe? Então, obviamente não vai haver nenhuma explicação por parte do governo espanhol e, ao mesmo tempo, você não deveria ter nenhuma condenação de outros governos sobre como Israel está conduzindo suas ações com os anarquistas da flotilha aqui. Que hipocrisia. Imagine se a gente realmente batesse neles. Se Ben-Gvir aparecesse e começasse a bater nessas pessoas, ou se o grupo dele começasse a bater nessas pessoas. E eles não estavam batendo neles. Eu e você... Na verdade, eu até conversei com alguns dos assessores do primeiro-ministro sobre isso. Talvez eles tenham se chateado por eu comentar sobre isso. Disseram, como você justifica esse comportamento? Respondi, ninguém está justificando.
Agora, Itamar Ben-Gvir, por que ele está fazendo isso? Porque é época de eleição aqui, sabe? Ele está tentando conseguir o máximo de votos possível na próxima eleição israelense. Na verdade, ele está indo bem nas pesquisas. Provavelmente ele vai conseguir 8 cadeiras sozinho na próxima eleição. Então, a popularidade dele está crescendo no país por causa de atitudes como essa. Você tem que entender isso no contexto, que é o fato de estarmos entrando em uma eleição. Mas, de novo, eu só disse, você tem que defender seu ministro aqui. Você não pode, porque se você se posicionar contra e transformar seu próprio ministro no vilão, então você está criando um convite para que toda a comunidade internacional transforme seu ministro no vilão. E eles fizeram isso, com certeza. Sim, fizeram mesmo. E falando em eleições, Alex, esta semana foi aprovado um projeto de lei para dissolver o Knesset. Já estamos quase em período eleitoral. Na última quarta-feira, o Knesset aprovou, em leitura preliminar, um projeto para dissolver o 25º Knesset, com apoio de 110 parlamentares, tanto da coalizão quanto da oposição, dando início ao possível processo de eleições antecipadas em Israel. Novamente, as eleições devem acontecer até outubro. Então, se entrarmos em período eleitoral, talvez na próxima semana ou algo assim, estamos falando de setembro, talvez agosto, bem, já está em período eleitoral, certo? Isso torna tudo oficial. Sabe, tipo, você dirigindo pelas rodovias, você já vê outdoors, sabe, para Naftali Bennett, que o país quer Bennett como seu primeiro-ministro, e eu acho que é isso que Bennett quer. Mesmo assim, tanto faz, Bennett definitivamente parece que está liderando o segundo ou terceiro maior partido agora, mas basicamente você já está em período eleitoral, então o que isso pode fazer é resolver isso logo de uma vez e simplesmente chegar à eleição um pouco mais cedo, né? O que eu honestamente acredito que seria mais saudável para Israel, porque um período eleitoral prolongado vai ser tóxica em Israel. Como discutimos, acho que com mais profundidade no programa da semana passada, você sabe, não há uma plataforma aqui. Não estamos falando sobre como a guerra deve ser conduzida, sabe? É tudo sobre caráter e assassinato de reputação, certo? Por um lado, todo mundo da oposição está atacando o caráter do Netanyahu e dizendo que ele tem que ir para casa. Sabe, do lado direito vai haver muitos ataques de caráter contra Bennett e Lapid. E aí há ainda mais ataques de caráter nos extremos aqui, que são... você sabe quem são os potenciais parceiros de coalizão do lado direito com Netanyahu, que são os Haredim, sabe? E os ultra-ortodoxos. E o país está olhando para esse grupo sob uma ótica muito negativa agora, e talvez com razão por causa da relutância deles em servir no exército, e você sabe, assumir esse peso do serviço. Ou do lado esquerdo, do lado da oposição que eles vão. Eles estarão muito dispostos a se aliar aos partidos árabes para formar um governo que possa tirar Netanyahu do poder. Então, essas são as únicas questões sobre as quais as pessoas estão votando. Sim, Netanyahu. Não, Netanyahu. Netanyahu mais Haredim, mais ultra-ortodoxos de um lado, esquerda mais árabes do outro lado. Essas são as questões sobre as quais as pessoas estão votando e pensando. E assim, todo o discurso político está focado em promover esse ódio ao outro. Então, a ideia de que agora você pode simplesmente resolver isso mais rápido, eu não sei se o voto de alguém vai mudar entre agora e outubro. Então, é melhor simplesmente fazer isso antes e chegar a um novo governo o mais rápido possível. E é isso, eu concordo. As eleições devem acontecer o mais rápido possível. Fica tudo muito tóxico e é uma pena ver isso. E no fim das contas, sabe, vai ser interessante ver que tipo de oferta, digamos, um governo Bennett e de esquerda ou centro-esquerda, que tipo de acordo eles estariam dispostos a oferecer aos Haredim para que se juntem a eles, o que é realmente improvável. Eles não podem fazer um acordo com os Haredim para que se juntem a eles. Quero dizer, eles estão fazendo campanha. Mas no fim das contas, infelizmente, sabe, como vimos durante os anos de Oslo, os Haredim estavam dispostos a apoiar o governo de esquerda porque o governo de esquerda estava disposto a financiar as yeshivas. Certo. Porque os Haredim, sabe, os ultra-ortodoxos, mesmo que eles estejam com a direita, é um lar natural, pois a direita é formada pelos mais religiosos. Além disso, você sabe, esses nacional-religiosos, os chamados colonos, aqueles que vivem na Judéia e Samaria, eles são muito religiosos. Então faz muito mais sentido. É um lar político muito mais conveniente para eles estarem com os tradicionais e religiosos do que com os antirreligiosos e seculares.
Mas em relação a Oslo e, você sabe, questões palestinas e outras questões, os ultra-ortodoxos não são necessariamente tão de direita assim, certo? E também, como você mencionou, eles são basicamente socialistas. Eles querem receber benefícios, eles vão aceitar benefícios de quem oferecer o melhor acordo, certo? Mas porque os seculares têm sido tão tóxicos e negativos contra os ultra-ortodoxos, eles criaram uma situação em que os ultra-ortodoxos não conseguem se aliar a eles. Agora, o que eu acho mais interessante é que Netanyahu governaria com os ultra-ortodoxos, como ele fez neste último governo, e você sabe para ele que é o topo desse sistema político. Ele é um animal político. E sabe que, na verdade, governar com os Haredim traz mais estabilidade porque eles colocam o preço deles na mesa desde o começo. Eles querem financiamento para suas yeshivas, eles querem certas coisas, e se Netanyahu puder fornecer isso para eles, então eles serão membros estáveis da coalizão. E é isso que Netanyahu quer no final das contas. Ele quer uma coalizão estável. Se Netanyahu e seus parceiros de coalizão do governo atual conseguirem 61, 62, 65 cadeiras na próxima eleição, você poderia ver uma situação em que um Bennett, um Eisenkot ou um Benny Gantz decidam e digam, sabe de uma coisa? Pelo bem do país, nós vamos nos aproximar de Netanyahu e vamos governar sob sua liderança, seja como coadjuvantes ou, quem sabe, em algum tipo de acordo de rotação. E eu realmente acredito que existe a possibilidade de Netanyahu, que tradicionalmente preferiu governar a partir do centro, que ele mesmo é um pouco centrista, estar disposto a negociar e formar algo que ele chamaria de governo de unidade nacional, que incluiria partidos tanto da direita quanto do centro-esquerda, e deixar os Haredim fora do governo. Eu acho que há muitos israelenses, tanto da esquerda quanto da direita, que não querem ver os ultra-ortodoxos no governo em nenhum tipo de alinhamento político. Então não, a esquerda não vai se aliar a eles, mas existe até a possibilidade de Netanyahu não se aliar a eles. Mas a única maneira disso acontecer é se Netanyahu conseguir formar um governo sem a esquerda e sem a oposição. Essa é a única chance. Porque se Netanyahu e o governo atual, que inclui os ultra-ortodoxos, se eles conseguirem 58, 59 cadeiras, não o suficiente para uma maioria, então não há nenhuma chance de alguém da esquerda fazer qualquer coisa para apoiar Netanyahu, nem por mais um minuto. Continua, e tenho certeza de que vamos falar muito sobre isso nas próximas semanas e meses, enquanto caminhamos para as eleições. Talvez até a próxima semana isso já seja oficial. E vamos ver o que acontece. Que a votação passou pela sua leitura preliminar. Isso ocorre frequentemente com votações. Após a primeira leitura, é necessário um intervalo antes da segunda e terceira leituras. A segunda e terceira leituras podem ocorrer no mesmo dia. Então agora vai haver um período de tempo, provavelmente várias semanas antes dessas próximas leituras chegarem ao Knesset, e as coisas podem mudar muito, sabe? Então, só porque os membros da coalizão concordaram em votar na primeira leitura, isso não coloca nada em lei, isso não desencadeia uma eleição. Ainda precisa passar pela segunda e terceira leituras. Isso mesmo. E então, o verdadeiro decisor aqui é Netanyahu. Netanyahu quer ir para uma eleição antecipada? Ele acha que se beneficia disso? Como ele pode se beneficiar? Bem, se isso der menos tempo para a oposição dele se organizar, se der menos tempo, sabe, para outros candidatos que talvez ainda não estejam em cena ou oficialmente anunciados como candidatos se organizarem, conseguirem financiamento e fazerem campanha, talvez seja do interesse dele antecipar as eleições. Sabe, se ele acha que terminou a operação militar agora e que não vai haver mais conflito, que Gaza está tranquila, o Líbano está tranquilo, o Irã está tranquilo, ótimo. Agora vamos para uma eleição. Se ele acredita que existe a possibilidade de a guerra recomeçar nos próximos meses e que ele precisa ter esse período de estabilidade ao lado dele e Trump ao seu lado até o final de outubro, então ele pode dizer aos membros do seu partido na coalizão: não apoiem uma eleição antecipada. Realizaremos a eleição conforme o previsto no final de outubro. Fique ligado, continua em breve. Josh Heston aqui, correspondente da JNS News, junto com Alex Traiman, CEO da JNS. Este é o Jerusalem Minute. Estamos no JNS Media Hub em Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Quero agradecer ao pessoal que trabalha nos bastidores aqui, que faz tudo acontecer na JNS TV. Deixe um super obrigado pra gente, inscreva-se
Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Até a próxima semana no Jerusalém Minute, na JNS TV.